Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10. O versículo é o 35 e eu vou ler até o versículo 39. Enquanto você procura esse texto aí na sua Bíblia, você que está em casa também está procurando, eu gostaria de te deixar aqui uma pergunta, que você pudesse, durante essa ministração, que você pudesse refletir nessa pergunta. Se você já deixou de alcançar algo, tipo um milagre ou alguma coisa que você desejava tanto, por você talvez ter desistido de buscar aquilo que você almejava. Você já deixou alguma coisa pelo meio da estrada porque você se cansou de correr atrás ou de esperar aquilo que tanto você almejava e de repente em algum momento da sua vida você falou: não quero mais isso, não vou mais buscar isso, não vou mais atrás dessa bênção porque eu já estou há tanto tempo. Se você teve alguma coisa semelhante a essa que aconteceu na sua vida, nessa noite é noite de você repensar o porquê que você deixou e porquê que você tem que perseverar. Então a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 35, vai trazer para nós nesta noite algo que vai nos motivar a perseverar naquilo que o Senhor, na promessa que o Senhor tem para as nossas vidas. Algo que eu quero dizer para você nesta noite, antes de ler, que você não pode nunca esquecer que eu e você que está sentado aqui, você que está aí na sua casa, que nós somos a menina dos olhos de Deus, que nós precisamos tomar posse daquilo e das promessas do Senhor para a nossa vida. Então, se na sua caminhada em algum momento você desistiu ou fizeram com que você desistisse de algo, eu gostaria que nesta noite você pudesse prestar atenção nesse texto, que o Senhor vai falar algo ao seu coração. E na minha versão diz assim, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 35: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais da paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daquele que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém, igreja? Gostaria de convidar você para abaixar sua cabeça, você que está em casa, que pudesse orar também, para que Deus possa trazer a revelação dessa palavra. Querido Deus e amado Pai, nesta noite, com muita alegria, estamos aqui reunidos com os nossos irmãos, e quero em nome de Jesus te pedir, ó Pai, que através dessa palavra, o Senhor venha trazer revelação para todos esses corações que estão aqui, para você que está na sua casa, possa crer também que o Senhor tem uma revelação para a sua vida. E eu quero te pedir, Senhor, e desde já te agradecer por essa oportunidade que o Senhor está me dando, para junto aqui com a sua igreja, te adorar, te servir, bendizer o teu nome. Pai, eu te agradeço e te louvo por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha casa, que o Senhor tem feito na vida da igreja, que o Senhor tem feito na vida dos teus filhos. Eu quero te pedir em nome de Jesus, abra o nosso entendimento agora nessa noite. Damos total liberdade para o Espírito Santo de Deus, que venha sobre cada um que está ouvindo ou que vai possivelmente ouvir essa palavra. Senhor, abra o entendimento, traga tudo aquilo que o inimigo tentou roubar um dia. Pai, nós cremos no teu poder, na tua graça e na tua manifestação, e por isso bendizemos o teu nome, te adoramos e te dizemos sempre que te amamos, Senhor. Pai, obrigado por este momento e por essa palavra. Sê conosco em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? O que eu quero trazer para a igreja nesta noite é algo que eu tive a oportunidade de aprender durante essa semana, e gostaria de dizer para você. Eu vou tratar aqui de um outro texto bíblico para poder trazer assim uma revelação dessa palavra. Se você ainda não conhece, não viu
ou não teve a oportunidade de conhecer, gostaria que você, numa oportunidade depois, pudesse ter o entendimento da vida de Daniel, como foi a vida de Daniel, como que ele teve a oportunidade de servir ao Senhor e como que ele foi sacrificado por servir ao Senhor. Então eu gostaria de dizer para você que essa palavra desta noite, essa palavra é uma palavra que ela vai nos ensinar a importância de nunca nós recuarmos. E como que nós vamos ver isso? Nós vamos tirar o exemplo da vida de Daniel. Eu creio que muitos já conhecem a história de Daniel, mas o que eu não sabia, eu pude aprender sobre a vida de Daniel, que nós somos fortes, tanto quanto não imaginamos, porque a vida de Daniel foi um servo do Senhor, um homem que foi designado a servir um rei. E quando Daniel foi designado a servir um rei, Daniel, da maneira como ele serviu o Senhor, ele também quis servir esse rei. E Daniel tinha algumas pessoas na vida dele que o acompanhavam, que também era servo do rei. Mas para que nós possamos entender o porquê que nós não podemos recuar na nossa caminhada, gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Daniel, no capítulo 6, para que nós podemos entender nessa noite a palavra do Senhor e a revelação do Senhor através dessa palavra para nós nessa noite. Daniel capítulo 6, nós vamos ler alguns versículos da Bíblia que fala sobre Daniel. Eu vou enfatizar aqui alguns versículos da Bíblia e gostaria de dizer para você que eu vou falar nessa noite sobre 3 atitudes para que nós nunca possamos recuar. Quando eu falo nós, eu estou me dirigindo a todo aquele homem, toda aquela mulher, toda aquela criança que é uma pessoa temente a Deus, porque só vai conseguir nunca recuar aquela pessoa que confiar num Deus vivo, num Deus poderoso e num Deus misericordioso. Então quando eu me relaciono a você, é porque você precisa entender que para que nós possamos nunca recuar, nós temos que crer num Deus. E é o que Daniel fez, é o que eu e você precisamos fazer. E nessa noite eu quero te dar 3 atitudes para que você nunca perca a esperança, para que você nunca perca a confiança no Deus que você serve. E a primeira atitude nós vamos falar da atitude sobre a confiança. É algo muito importante na nossa caminhada, na nossa vida, que temos assim obstáculos diante da tribulação que temos passado, mas nós precisamos entender que a confiança naquele Deus que nós servimos, nós não podemos perder, porque é através da confiança que nós vamos crescer espiritualmente e que vamos alcançar, conseguir ultrapassar os obstáculos da vida. E o que eu quero dizer para você, e vou apontar aqui no livro de Daniel, para que você possa entender que Daniel, mesmo por ele ser um homem, um servo do Senhor, por ele ser um homem temente a Deus, em algum momento na caminhada e na jornada de Daniel, Daniel foi traído por aqueles que eram ajudadores, assim como Daniel era ajudador do rei. E de repente na nossa caminhada, na nossa jornada, nós encontramos algumas situações de algumas pessoas ou de algum sistema que tenta trair a nossa confiança e tenta nos lançarmos em alguma cova, que seja ela de qualquer tipo que você tem passado. Foi o que Daniel sofreu. Daniel foi lançado na cova, irmãos, para você que não tem o conhecimento desse texto, simplesmente porque Daniel era um homem que foi designado a servir um rei, e de repente ele, além de servir um rei, aonde poucos criam num Deus, e Daniel tinha os momentos da vida dele que ele adorava o Senhor, e ele foi posto à prova, a fé de Daniel, por aqueles que eram seus companheiros, e criaram algo para o rei, dizendo que iam ser baixado um decreto onde não poderia adorar a nenhum Deus, a ninguém, a não ser ao rei. E o rei foi induzido a assinar esse decreto. E de repente, irmãos, Daniel se viu numa situação aonde ele não podia mais adorar
a Deus, porque o rei tinha assinado um decreto que durante 30 dias não poderia se adorar a ninguém a não ser ao rei. E Daniel, quando chegava ao seu quarto, tinha uma janela na direção de Jerusalém, e Daniel sempre tinha o costume de orar a Deus, de ajoelhar e orar a Deus. E de repente aqueles seus amigos, aquelas pessoas que caminhavam com Daniel, que ajudavam a Daniel a servir o rei, foram até o rei e disseram: olha, o senhor baixou um decreto, e esse decreto, Daniel está descumprindo esse decreto, e por isso ele precisa ser penalizado. E a pena desse decreto, você não pode desfazer ela, você precisa cumprir essa pena. E aí, irmão, sabe o que aconteceu com Daniel? A história você já conhece. Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas o que eu quero dizer para você antes de ler esse texto é que na nossa caminhada e na nossa jornada, a gente está com uma visão adiante, e de repente algumas coisas que acontecem na nossa vida, alguém tenta tirar o foco da nossa direção, alguém tenta impedir a nossa direção de algum dia a gente chegar. E o que eu quero dizer para você nessa noite, e quero citar aqui esse exemplo de Daniel, e a primeira atitude que eu quero tratar com você nessa noite é que você precisa ter confiança no Deus que você serve. Se você tiver um relacionamento com Deus, nada nesse mundo pode fazer com que você confie de chegar até o destino que Deus tem te prometido. E se você tem nesta noite algum motivo de alguma coisa que aconteceu na sua vida, que você tem perdido o foco pelo caminho, eu quero que você volte os olhos para essa palavra, e que a partir dessa data de hoje, que você possa voltar a ter a confiança que você sempre teve no seu Deus. E o que aconteceu com Daniel? Daniel foi lançado nas covas dos leões. O rei autorizou a Daniel ser lançado na cova dos leões, mas o que era muito importante na vida de Daniel, é que Daniel, com aquelas atitudes, Daniel tinha já demonstrado para o rei que a confiança dele no Senhor não era abalada por nada. E quando o rei deu a determinação de jogar Daniel nas covas dos leões, o rei disse para Daniel mais ou menos assim: olha, você vai ser lançado na cova dos leões, mas o Deus que você serve vai te livrar dessa cova. Sabe o que aconteceu? O rei, por ter assinado o decreto, não queria, na vontade do coração dele, de lançar Daniel, mas era um decreto, e ele foi pressionado para não revogar aquele decreto, e lançou Daniel na cova dos leões. E quando nós olhamos para a nossa vida, para a nossa caminhada, muitas das vezes nós temos depositado a nossa confiança em coisas erradas, em lugar errado, em pessoas erradas. Eu tenho acreditado naquele que tem traído a minha confiança. De repente você está desanimado, você está querendo desistir, você está querendo mudar a sua direção. O que eu quero dizer para você nessa noite: continua confiante, porque aquele que prometeu é justo e fiel para cumprir na sua vida. E Daniel não estava ali simplesmente para servir ao rei. Daniel estava ali para mostrar o poder de Deus na vida de Daniel. E de repente você está decepcionado por algum motivo na sua vida, e você quer mudar a direção, você quer mudar o foco da sua caminhada. E nessa noite, a palavra de Deus no livro de Hebreus diz que você precisa, no versículo 35, que você precisa não rejeitar e confiar com grande vontade que o seu galardão é certo. E o que aconteceu? Imagino que Daniel, naquela oportunidade que foi lançado à cova dos leões, e a palavra de Deus diz que foram colocadas enormes pedras na porta da cova para que ninguém pudesse tirar, e Daniel foi lançado na cova dos leões. De repente você, durante a sua caminhada, alguém tem te sacrificado, alguém tem dito que o seu Deus não tem visto o seu problema, que o seu Deus não tem visto a sua dificuldade, o seu Deus não tem ouvido para ouvir a sua oração, o seu Deus não tem olho para ouvir a sua vida que você está passando. Eu não sei qual que é a sua dificuldade, mas o que eu quero dizer para você nesta noite é que se você continuar confiando no Deus vivo, Ele vai te dar a vitória, porque a vitória só vai chegar para aqueles que continuar e permanecer firme, fazendo a vontade de Deus.
Então eu quero convidar você nesta noite para que você possa abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, versículo 6, capítulo 23. Versículo 6, capítulo 23, diz assim: Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nem um dano se achou nele, porque crera no seu Deus. O que eu quero dizer para você nesta noite, meu querido, minha querida, você que está em casa: podem tentar te matar, o sistema pode tentar te abolir, o sistema pode tirar você fora do sistema, as coisas podem não andar certo como você tem visto que não tem conseguido chegar ao destino que você tanto almeja. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite é que se você continuar e permanecer confiante, sempre buscando e não desanimar nunca e jamais, o que aconteceu com Daniel é a promessa da Bíblia, não é a promessa do Márcio, é a promessa da Bíblia que você vai receber a vitória, porque você está confiante, e a palavra de Deus diz que isso aconteceu com Daniel, porque Deus agradava da permanência que Daniel tinha com o Senhor. Então eu quero dizer para você, de repente você acha que o desafio da sua caminhada é algo grandioso que você não vai conseguir vencer, mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus está te dando a oportunidade de passar por essa dificuldade, seja qual você está passando, é porque Ele quer ver você buscar e continuar perseverando a presença do Senhor. O que eu quero dizer para você é que nunca pergunte para Deus: por que isto está acontecendo comigo? Porque a palavra de Deus diz que não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade do Senhor. E o Senhor conhece o seu andar, o seu caminhar, o seu chorar. Deus conhece você antes de você nascer. Então eu quero dizer para você, e fiz questão de ler esse capítulo 6, versículo 23, que a palavra de Deus diz que Daniel foi lançado, e muito se alegrou o rei quando chegou pela manhã e chamou Daniel: você está aí? E Daniel respondeu: sim, rei, estou aqui. Ele não acreditou. Ele não acreditou. Sabe por que ele não acreditou? Porque como vai jogar uma pessoa dentro da cova dos leões e nada vai acontecer? Daniel foi posto à prova. Você tem sido posto à prova por diversas coisas que não vou eu aqui conseguir mencionar, mas eu quero dizer para você que você está aqui para glorificar o nome do Senhor, e você não está aqui nesta terra para ficar murmurando e pedindo, perguntando ou dizendo: por que isso comigo e por que não com meu amigo, com meu vizinho, com meu colega, e somente comigo. Eu quero dizer para você nesta noite: Deus tem te dado oportunidade de sempre estar confiante de que Ele está no controle. Mas eu quero dizer para você, e digo isso para mim também: está no controle de algo que às vezes nós não temos o controle, é difícil. Mas eu quero dizer para você como que eu tenho conseguido e como que você pode conseguir. É continuar confiando e fazendo o que Deus pede para que eu faça. Continuar orando, continuar buscando, apesar da situação, da circunstância, eu vou continuar perseverando. Logo quando cheguei aqui, que subi aquela escada, antes de vocês chegarem, estava lembrando quando entrei naquela porta no ano de 2007, todo arrebentado, todo lascado, depois de um encontro, e nunca imaginava que eu fosse permanecer por tanto tempo nesta igreja. Mas o que me fez permanecer nesta igreja, o que me fez continuar perseverante nessa igreja, é que quando eu entrei naquela porta pela primeira vez, eu entrei um Márcio arrebentado, um Márcio destruído, um Márcio com o casamento arrebentado, e Deus foi moldando a minha vida a cada dia. Hoje continuo sendo Márcio, continuo tendo problemas, continuo vencendo obstáculo a cada dia, mas Deus tem me dado a vitória a cada dia. Se eu for contar aqui o que já passei durante esse tempo, muitos que já me conhecem sabem o que eu estou dizendo, talvez não teria motivo para estar aqui, mas a confiança que depositei no Senhor, do dia que entrei na porta daquele encontro, que fiz aquele encontro, que entreguei a minha vida para Jesus, a dificuldade não fugiu da minha porta.
Mas o que entrou no meu coração foi uma perseverança e uma confiança, que se não der hoje, Deus vai fazer da amanhã, porque a confiança no Senhor, eu não posso perder. Ela pode ficar abalada, de repente a sua está abalada, mas você não pode perder a confiança. E a primeira atitude que a gente está tratando nessa noite é a confiança naquele Deus que você tem buscado nas madrugadas, que você tem orado nas madrugadas. E eu quero dizer para você, para passar para a segunda atitude, Daniel, ele não conquistou essa confiança do dia para a noite. Daniel foi um homem muito fiel ao Senhor, e Deus poupou a Daniel de ser comido por aqueles leões. Algo que eu penso é porque Deus agradava da pessoa de Daniel. Mas quando eu estive lendo esse texto, o que diz o texto é realmente isso. É o que eu pensava melhor, é que realmente isso. Não foi achado nada que desagradasse, que desponderasse a vida de Daniel perante a Deus. Então eu quero dizer para você nesta noite, é noite de concerto com o Senhor. De repente tem alguma coisa na sua vida que tem feito você perder a confiança, e nessa noite a confiança no Senhor vai ser recuperada, porque você é a menina dos olhos de Deus. E Deus nessa noite quer trazer para você que está sentado aqui, e você que está na sua casa, a confiança naquele que é justo e fiel, para continuarmos caminhando com você, independe das condições. Amém? E a segunda atitude, é preciso perseverar. É preciso perseverar. E quando nós perseveramos, nós entendemos que lá no versículo 36 diz assim, ó: porque necessitais da paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque necessitais da paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então o que eu quero dizer para você nesta noite, é que esse versículo, ele diz que necessitamos de perseverança para alcançarmos a promessa. Quando nós conseguimos ser perseverantes, nós conseguimos vencer os obstáculos, apesar de nós. Porque se você tem confiança em Deus, se você persevera em Deus, a palavra de Deus diz que o resultado da confiança e da perseverança vai ser a vitória. Então se você tem dúvida, comece a confiar, comece a perseverar, que você vai ver o resultado. Esse conjunto de perseverança e de confiança vai trazer para você a vitória. E nesta noite, eu estou sendo usado para dizer para você, que você precisa voltar a perseverar naquilo que por algum motivo na sua caminhada, você deixou de lado. Porque você cansou, você acha que não vai se alcançar a sua promessa, você acha que não vai dar conta mais, porque você já está cansado. E nessa noite, eu quero dizer para você, que lá no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 20, nós vamos entender por que precisamos perseverar. No capítulo 6 e no versículo 20 diz assim: e chegando-se à cova, chamou a Daniel com a voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso o que teu Deus, a quem tu continuamente serves, podia livrar-te dos leões? O que aconteceu? O rei acreditava, cria no Deus de Daniel, que depois de lançar ele à cova, foi no dia seguinte e perguntou para Daniel: você está vivo aí, Daniel? Fala comigo. A palavra de Deus diz que ele foi triste, mas quando Daniel respondeu, o rei se alegrou. E sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Daniel, mais uma vez, com a perseverança que ele tinha em Deus, ele mostra para o rei e para os que o acusaram de servir um Deus e não servir a Deus, que o Deus de Daniel era um Deus vivo, que tinha capacidade de fechar a boca dos leões e não deixar com que os leões devorassem Daniel. E o que eu quero dizer para você nesta noite, com toda a convicção, é que se você continuar perseverante no Senhor,
e não desviar os seus caminhos do Senhor. Pode não ser hoje, mas a promessa do Senhor para a sua vida está garantida. A palavra de Deus diz que um dia para Deus, um ano para Deus é como se fosse um dia, e um dia para Deus é como se fosse um ano. Então nós precisamos entender que a vontade do Senhor na nossa vida não é do nosso jeito e na nossa hora. De repente a tribulação que você tem passado, Deus tem permitido, e para tal pessoa tem sido a vitória no mesmo objetivo seu, mas com tempo menor, e você tem sofrido mais tempo. Mas creia e receba essa palavra, que a palavra de Deus diz que aquele que continuar caminhando e perseverando com o Senhor, a vitória dele é garantida. Ele não disse que iria ser hoje ou que iria ser amanhã, mas ele disse que a vitória, no versículo 36 de Hebreus, diz que a vitória e o galardão é certo. Então eu quero acrescer a sua fé nessa noite, e quero sair daqui ainda mais confiante, que todas as minhas dificuldades, o Senhor vai me ajudar a vencer, porque eu sozinho não venço as minhas dificuldades, porque muitas das vezes as dificuldades são muito grandes, e eu preciso da minha esposa, eu preciso da minha família, eu preciso de algum colega. Então eu quero dizer para você, se você tem deixado de ser perseverante, nessa noite eu quero profetizar sobre a sua vida. Volte a perseverar e continue buscando ao Senhor, porque a palavra de Deus no livro de Hebreus capítulo 35 diz assim, 36: porque necessitais da paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa de Deus. Então não sou eu que estou dizendo para você que você precisa confiar e que você precisa perseverar, não, que Deus vai te dar vitória. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo, quando ele deixou aqui escrito na carta de Hebreus que nós precisamos perseverar e confiar no Senhor. Não confie em homens, não confie em sistema, não confie em amigo, confie somente em Deus. Busque a Deus, ore a Deus, jejue a Deus, caminhe na presença do Senhor, que a confiança e a sua perseverança vai te dar a vitória. Antes de nós passarmos para o versículo, para a terceira atitude, eu quero dizer para você, se você tem algum segredo, Márcio, tem algum segredo, você tem algum segredo que quero fazer aqui para você ser uma pessoa perseverante? Não tem nenhum segredo. Márcio, eu preciso aprender o que para mim conseguir ser uma pessoa perseverante? Não tenho nenhum segredo. O que você precisa fazer na sua caminhada, e eu na minha caminhada também, é não desanimar, é deixar de ser impaciente, é não perder o foco. E algo que nós precisamos ter, que cada um de nós precisamos, é ser determinado. Determinado no que, Márcio? Apesar da circunstância da vida, eu tenho um foco, e o meu foco é alcançar a vitória, e a vitória eu vou alcançar na hora que Deus quiser. Então você precisa, para que você possa ser uma pessoa perseverante, não desanimar, ser paciente, ter foco e ser determinado. Independente de qualquer coisa, eu vou na direção do Senhor. Então eu quero dizer para você que quando o rei perguntou para Daniel se ele estava ali, é porque o rei cria que o Deus de Daniel era um Deus vivo e podia livrar ele da cova dos leões. Eu quero dizer para você nessa noite, se o Deus de Daniel livrou Daniel da cova dos leões, o Deus que você serve nesse século 21 é o mesmo Deus de Isaac, Jacó e também o Deus de Daniel. Amém? Então eu quero dizer para você que não desanime, não perca o foco, seja perseverante, porque quando você for perseverante, você for confiante, você, na terceira atitude, você nunca vai recuar. Não recue por nada, porque na nossa caminhada e na nossa jornada tentam mostrar direções opostas à direção do Senhor, tentam fazer com que você volte para trás. Mas eu quero dizer nessa noite que você precisa olhar à frente, você precisa olhar adiante, porque é adiante que está a sua vitória. Amém? E eu quero dizer para você nessa noite que tem passado o deserto, eu quero dizer para você em nome de Jesus, deserto não é morada, deserto é passagem. E eu quero dizer para você, qual seja o motivo, doença financeira, espiritual, casamento, qualquer coisa,
Volte aos pés da cruz, porque você vai ter a resposta na confiança, na determinação, para que você possa nunca recuar. Porque se você já caminhou até aqui, Jesus quer te dar a vitória. E como que você vai conseguir nunca recuar? Eu quero dar um exemplo lá no livro de Daniel, capítulo 6, para que a gente possa entender. Como que eu vou fazer para não recuar? Posso fazer igual Daniel fez, capítulo 6, versículo 10. Diz assim no versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, orava no seu quarto com as janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Olha só que texto interessante e motivador para as nossas vidas. Daniel, quando ficou sabendo que não podia adorar ninguém a não ser o rei, o que ele fez? O que ele tinha costume, a Bíblia diz que era costume dele fazer, de entrar no seu quarto e 3 vezes por dia orar a Deus. Mesmo sendo ele um servo, um ministro do rei, ele não adorava aquele rei. E no século 21, onde estamos vivendo hoje, nós vemos crentes que têm se corrompido por causa do sistema. Lá na empresa que eu trabalho tem que fazer isso, a pessoa deixa de ser crente para fazer aquilo que não agrada a Deus. Lá na igreja, no trabalho, na empresa onde eu trabalho, não pode orar, porque o meu patrão não é um cristão, por isso essa pessoa não ora. Ela não diz para ninguém que ela serve um Senhor, com medo de ser abolida do sistema, e deixa de confiar no Senhor, porque o sistema diz que ela não pode declarar aquele Deus. Ou muitas das vezes estou com um amigo e não posso dizer para o amigo que eu sou um cristão, que eu não posso fazer aquilo que ele faz. Ou de repente tem muito crente no meio de rodas de pessoas com piadas, aonde não agrada o coração de Deus, e ela entra na roda de piada e deixa de esquecer que ela é crente. E a palavra de Deus diz aqui o contrário de Daniel. Daniel, quando ficou sabendo do decreto que não podia adorar a um Deus sem ser o rei, que ele fez? Entrou no seu quarto e foi orar a Deus, de costume aquilo que ele fazia. Então eu quero dizer para você nessa noite, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38, vou trazer aqui a sua memória, pode só acompanhar. Diz assim no versículo 38: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiramos para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então a palavra de Deus é clara. Quero aqui terminar a minha parte e abrir o seu entendimento, o seu coração, pedir a Deus para abrir o seu entendimento e o seu coração, e dizer para você que nós que cremos num Deus vivo e poderoso, nós podemos sim viver pela fé, porque aquele que prometeu é justo e fiel para cumprir, e nós precisamos adorar, independe da condição que nós estamos. Então eu quero dizer para você, não recue por nada, ser perseverante. Daniel bateu um desespero nele, que ele iria ter que ficar por 30 dias, sem orar, porque se ele fosse visto, ele ia ser condenado. E ele não deixou de orar, ele foi fazer aquilo que era de costume, adorar a Deus, e ele foi sacrificado. Mas o Deus que Daniel serviu o livrou da cova dos leões. E a palavra de Deus diz que quando Daniel foi tirado da cova dos leões, o rei mandou chamar aqueles que condenaram Daniel e toda a sua família, mulheres e filhos, e foram lançados à cova, e antes de chegar ao fundo da cova, foram devorados pelo leão. Então eu quero dizer para você, que quando nós confiamos, perseveramos e não recuamos, Deus dá a vitória. E essa vitória, a Bíblia deixa muito bem claro nessa noite, que Deus não tem prazer na alma daqueles que adoram, mas recuam, que avançam, mas recuam. O diabo sim quer que nós recuamos, quer que nós desistimos. Quando Daniel soube do decreto, o que Daniel fez? Daniel foi adorar, ele não recuou, ele não abaixou a guarda. Então eu quero dizer para você, esse problema que você está passando é grande, mas o Deus que você serve é maior ainda.
Esse problema que você vai enfrentar lá na frente, depois desse diagnóstico, o Deus que você serve é poderoso para eliminar esse diagnóstico. E eu quero dizer para você que o Deus que nós servimos, Ele abre porta que ninguém abre, e Ele fecha porta que ninguém fecha. E Ele abre porta porque Ele te ama, Ele fecha a porta porque Ele te ama. Mas a palavra de Deus diz que não ia ser fácil andar pelos caminhos do Senhor, porque a tribulação viria. Mas a palavra de Deus diz que se estiver cansado, sobrecarregado, existe alguém que quer aliviar o seu fardo, que é Jesus. E nesta noite eu quero convidar você a confiar mais no Senhor, a perseverar mais no Senhor e a nunca recuar. Porque quando nós não recuamos, nós chegamos cada dia mais perto da vitória.